Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os irmãos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Sintam-se todos acolhidos na nossa casa. Também aqueles irmãos que vão nos acompanhar depois, posteriormente, que essa live fica gravada no nosso canal do Consolador. Então, sintam-se todos acolhidos na nossa casa, nessa casa de Jesus, nessa casa de oração. Então, para nós iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Os que cooperam contigo. Não trates como os teus subalternos os que cooperam contigo. Não ergas o tom de voz para lhes solicitar um favor. Não os constranjas com as tuas atitudes ríspidas. Não te prevaleças da tua condição de líder para impor a tua autoridade, como quem toma decisões arbitrariamente. Não os anules em suas iniciativas, reivindicando para ti todo o possível mérito da ação compartilhada. Não lhe desconsideres a palavra, qual se fossem incapazes de discernir entre o certo e o errado. Se Jesus, cingindo-se com uma toalha, lavou os pés dos companheiros, o que te cabe fazer para demonstrar-lhes o teu caminho e gratidão? Então, com essa bela mensagem de incentivo à humildade, ao trabalho, à humildade, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como uma forma de ritual, mas como uma maneira de nos conectarmos, nos elevarmos ao mais alto, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo e o nosso guia, que também é o governador do nosso órgão, o nosso irmão mais velho. A espiritualidade amiga, que com certeza encontra-se conosco essa noite, e vamos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos todos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Cristo, o Evangelho do Cristo. Vamos pedir que as luzes que aqui recebemos essa noite possam se espalhar por todos aqueles a que amamos, para todos aqueles que sofrem com as dores físicas, com as dores morais, espirituais, a todos aqueles que sofrem com as intempéries do nosso planeta, com as guerras, que todos sejam amparados e que essas benesses que estamos recebendo aqui cheguem a todos eles. Pedimos também, Pai, que ampare o nosso querido irmão Luiz Augusto, responsável pela palestra dessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já vamos passar a palavra para o nosso querido irmão Luiz Augusto. Uma boa palestra e seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Uma boa noite a todos os irmãos. Vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e guarde na sua paz. Nós sugerimos ao nosso irmão Ney para fazermos uma apreciação a respeito da parábola dos talentos, que consta no capítulo 16 do Evangelho. Mas com um adendo que foi, na realidade, fruto das nossas observações, dos nossos estudos, mesmo que poucos, a gente tem tempo para poder estudar um pouco mais a doutrina, mas conseguimos chegar a uma conclusão. E então sugerimos a ele esta conclusão de associarmos duas parábolas de Jesus. Esta, a parábola dos talentos, com a parábola do Consolador Prometido. Então, vamos tentar fazer essa ligação
e com os irmãos aqui também. Vamos nos referir à parábola dos talentos, que está lá no capítulo 16 do Evangelho, que fala sobre aquele indivíduo, aquele senhor, que iria viajar para fora do país, e aí chamou 3 dos seus servidores. Então, não vamos ler toda a parábola, que é longa, mas vamos pegar algumas partes principais. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Logo partiu. Aquele que tinha recebido 5 talentos foi-se embora, negociou e ganhou outros 5 talentos. A mesma coisa fez aquele que recebera 2 talentos. Negociou os 2 talentos com seus banqueiros e ganhou outros 2. E o terceiro, então, que houvera recebido apenas 1 talento, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Na volta, depois de muito tempo, quando o senhor voltou, começou a cobrar dos seus servidores os seus deveres. Então, chamou o que houvera recebido 5 talentos, e ele disse: Senhor, aqui está os seus 5 talentos, eu comercializei e ganhei outros 5. E ele vai dizer: o Senhor, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se, dizendo: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui os outros 2 que eu ganhei. E da mesma forma o Senhor, que houvera dito para o primeiro, disse para o segundo: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifas onde não havia semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. E o Senhor, então, dentro daquela decepção que teve com o seu servidor, chamou de mau e preguiçoso. Servidor mau e preguiçoso. Sabeis que ceifo onde não semeei e colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com o juro que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e deia-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Isso está lá em Mateus, no capítulo 25. Então, essa é a parábola dos talentos, que nós já conhecemos. De certo, os irmãos já devem ter escutado várias vezes, algumas vezes aqui na casa, no Evangelho do Lar. Né? Bem, vamos nos ater no indivíduo ou no servidor que recebeu apenas 1 talento. Vejo que lá em cima, lá no início da parábola, Jesus houvera falado que o Senhor havia distribuído os talentos conforme a capacidade de cada um. Isso é interessante nós analisarmos, pelo fato de que todos nós temos uma determinada capacidade, não somos iguais, um ou outro. Cada um de nós é uma individualidade, somos diferentes dos outros. Temos as nossas capacidades. O talento, na realidade,
exemplificado na parábola, que Kardec coloca no capítulo Não Deve Servir a Deus e a Mamon, que a gente relaciona muito com riqueza. Aqui nós podemos interpretar como todas as nossas habilidades. Qualquer habilidade que nós tenhamos para qualquer coisa que devamos fazer, façamos o melhor possível, para sermos aquele servidor que ganhou o seu primeiro talento, ou o seu único talento, que foi a vida que o Pai nos deu no momento da nossa reencarnação. Mas ele pede que nós desenvolvamos essas habilidades que nós já trouxemos de outras vidas e trazemos também do plano espiritual, enquanto lá, como aprendizes também. Então, nós temos alguns talentos, temos vários talentos, temos várias habilidades. Então, façamos o melhor possível. Mas acontece que nem todos são espíritas, né? Que estudam essas parábolas, né? Que têm o Evangelho, que têm a doutrina espírita para nos esclarecer. E há criaturas que ganharam o seu talento, quer dizer, ganharam a vida, ganharam a sua possibilidade nesta reencarnação, mas não têm capacidade, não trazem em si aquela vontade, aquele ânimo de se desenvolver, de buscar alguma coisa. São criaturas que ainda estão num patamar de vida um pouco abaixo daqueles que têm a vontade, que não precisa, na realidade, serem religiosos. Basta que creiam em Deus e que saibam que Deus existe, que ele é filho de Deus, para desenvolver o seu trabalho. Então, esse servidor, obviamente, no final da sua reencarnação, quando ele precisa prestar contas à sua própria consciência, na qualidade aqui do Senhor, ele não tem o que apresentar. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele precisa retornar à Terra. Então, esse retorno que está exemplificado no final da parábola, o servidor inútil. Inútil é uma palavra que, traduzida, obviamente, que Jesus não ia falar isto, né? Deve ter usado em aramaico uma outra palavra, mas que nos reflete realmente aquela criatura que não tem a vontade de se desenvolver por si próprio, né? Independente dos outros, ou mesmo com a ajuda dos outros, ele tem um certo limite, ele não alcança mais do que aquele. Então, esse servidor será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Qual é esse local? A Terra. Não adianta, né? É a nossa Terra. Agora, né, com grandes dificuldades que nós estamos passando, né? Passando de grandes dificuldades, ainda estamos passando. Os nossos irmãos da Síria e da Turquia estão passando atualmente dificuldades gravíssimas lá. O que nos toca moralmente essa questão, né? Bem, mas vamos perceber o seguinte: fomos buscar casualmente, nós estávamos assistindo no YouTube também, uma palestra do Raul, em que ele falava, a palestra se chama O que é o Espiritismo? Na realidade, nessa palestra, de 1 hora e pouco, ele faz uma apreciação sobre o livro O que é o Espiritismo, que é um livro, de uma certa forma, um pouco conhecido de nós. Mas é muito interessante ler e estudar aquele livro também. Ele lançou esse livro depois do Livro dos Espíritos, exatamente porque ele sentiu que houvera uma lacuna entre a compreensão do Livro dos Espíritos e outros livros que ele já teria que ter editado. Então, ele lança como se fosse um glossário, né? um dicionário do Espiritismo. Então, o livro se chama O que é o Espiritismo. E ele cria, na realidade, nesse livro, ele cria um diálogo. Ele cria um diálogo com uma pessoa descrente, né? Ateia, e ele como o definidor da questão Espiritismo, né? Esse livro é muito interessante. Então, o Raul faz uma apreciação nesta palestra, cujo nome é o próprio nome
do livro. E ele cita, então, um caso muito interessante. Quando ele estava ainda na universidade, ele saíra para almoçar com 2 outros colegas dele, num restaurante próximo à casa dele. E, no caminho, ele se deparou com uma senhora que catava lixo nos containers. E aquilo impressionou muito ele, né? Impressionou muito ele. Quando ele chegou no restaurante, que tinha aqueles buffets, né? Aquela quantidade de comida, ele começou a pensar, meu Deus do céu, tanta comida aqui, e aquela criatura lá, catando lixo, comida muitas vezes estragada, né? E aí, ele se sentou, os outros se serviram, etc. e tal, e ele ficou pensando e pensando, e cada vez mais pensando, quando um espírito se aproxima dele e fala com ele, mentalmente fala com ele. Diz: Raul, tu precisa te alimentar, Raul. Tu tens aula à tarde também, então tu não pode deixar de te alimentar, tu precisa comer. E ele aí, no diálogo mental com o espírito, né? Ele diz, mas é aquela criatura ali, assim, catando lixo, que nós passamos por ela, está numa situação dificílima. E aí o espírito diz para ele que nem mesmo alguém que chegue perto dela com um prato de comida, ela aceitaria. Ela jogaria fora o prato, né? Aí o espírito diz para ele assim, tu sabes quem é aquela pessoa? Aquele espírito encarnado daquela mulher? Isso, né, esperou a resposta, obviamente que disse que não conhecia. Ele disse, pois é, tu vês a placa que está na rua, com o nome da rua? Pois era o indivíduo que era um político do passado e que administrou mal o dinheiro público, o erário público. E agora ele reencarnou na condição daquela mulher catando lixo na rua, exatamente para se redimir, né, dentro daquilo que ele fez. Então, uma oportunidade que Deus deu àquele homem, aquele espírito, no caso da encarnação passada, de homem político, que houvera ganho a oportunidade de ser um líder, e há pouco tu leste sobre o líder, né? Mas que ele não soube administrar o seu poder. Então, perdeu a oportunidade. Deus lhe deu a oportunidade da vida, Deus lhe deu a condição de ser um político, e nós não estamos aqui nos referindo a ninguém na política atual, absolutamente. Se os irmãos quiserem conferir, vão lá no YouTube, coloque a palestra do Raul, o que é o Espiritismo, o que é o Espiritismo, vocês irão ver, tá? E, que bom, a senhora já viu, né? E, então, a oportunidade que ele teve de gerir o recurso público, para ele se engrandecer espiritualmente, mas ele não teve essa condição. Então, ele foi aquele servidor mau e preguiçoso. E aí ele ganha uma outra oportunidade na vida. Agora nós vamos para outra parábola. O que nos diz a parábola do Consolador Prometido? Lá no capítulo 6 do Evangelho também nos diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, enquanto novas oportunidades que nós ganhamos, que aí não é só esse espírito que estamos referindo, mas nós precisamos ter a habilidade
ou a capacidade de desenvolver algumas virtudes, a fim de conseguirmos ir a Jesus. Vinde a mim. Através do quê? Da paciência, da resignação, da compreensão, da dedicação, do amor ao próximo, tudo o que a doutrina nos fala. Então, durante o fato ocorrido que fez aquele espírito, aquela criatura, como um servidor mau e fiel, até o momento em que ele desperta, é o momento de dureza da sua alma. É o que nós vimos na maioria dos livros que relatam o plano espiritual. O livro Mensageiros, por exemplo, de André Luiz. E outros tantos de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, que relata o plano espiritual. O plano espiritual pesado, o plano espiritual, vamos usar uma palavra aqui que não é bem o que caracteriza, inferior. Né? Porque não existe o espírito superior ou inferior, existe o grau de moralidade de cada um, né? Então, enquanto essas almas estiverem nesta situação, eles serão servidores maus e infiéis ao Senhor, a Jesus, a Deus. Então, eles sofrerão na matéria todas as arguras necessárias a fim de que, um determinado momento da sua vida encarnado, ele vai sentir a necessidade. E aí ele começa a ir para Jesus. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, cansados de uma luta, muitas vezes inglória, porque a luta do mal é uma luta inglória. A luta do mal não leva a nada. Ela vai levar o mal até um determinado instante. Depois, volta-se para o bem. Todo o mal redunda num bem. Não existe outra possibilidade. Aí está uma dos atributos de Deus, justo e bom. Então não existe maldade. Mas vamos a um outro caso. Semelhante também, numa palestra, e outra palestra do Raul, que temos hábito de escutar, né? Agora ele não fala mais, infelizmente, mas há inúmeras palestras dele pelo YouTube, né? A gente tem a oportunidade de escutar, que se chama Reencarnação. E ele, então, vai abordar algo que lhe chamou também muito, muito a atenção, a respeito da África do Sul. A gente sabe que a África do Sul ela sofreu uma divisão muito grande, né, chamada apartheid, né, uma divisão muito grande dos brancos e os negros. Os brancos de origem inglesa e os negros africanos. Então, e aí, nesse meio campo, né, tem um líder. Esse líder é exatamente o líder que soube trabalhar o poder, o seu poder de criatura líder mesmo, de espírito de liderança, que foi Nelson Mandela. E aí, certa vez, quando o Raul observava na televisão a libertação de Nelson Mandela, ele ficou extasiado. Ele relata na palestra dele que foi as lágrimas. Tamanha a ligação que ele tinha com aquela região, que ele já conta também em outra palestra, ele contou por aqui, se eu não me engano, quando ele foi a Moçambique. Então, uma ligação muito grande com o povo de Moçambique. Mas estamos falando da África do Sul no momento, né? Então, ele havia estudado, havia lido tudo que tinha sobre Nelson Mandela. Então, havia uma ligação espiritual muito grande. E então ele chora, né, à frente da televisão quando Nelson Mandela é libertado da prisão depois de 25 anos de
de lutas, né? Como prisioneiro. E aí, então, na acústica da sua alma, ele capta a presença de um espírito. E os espíritos estão sempre com ele, nunca com a gente, né? Às vezes a gente precisa, assim, tomar uma decisão, a gente tem que tomar a decisão por si. E ele basta que aconteça alguma coisa assim, né? Bem, então, na acústica da sua alma, ele registrou um espírito amigo. E o espírito vem dizer para ele: tu sabes quem foi Nelson Mandela? Semelhante àquela outra, né? Ele disse: não soube. Não sei o que é Nelson Mandela, não sei esta vida como Nelson Mandela e toda a biografia que ele houvera conseguido ler. Pois é, Nelson Mandela, na época dos descobrimentos, das grandes navegações, ele era um inglês conquistador, que conquistou os povos africanos, alguns estados da África, né? Inclusive a África do Sul. E quando ele depois dele ter desencarnado, ele ganhou outras oportunidades na vida. Ele ganhou outras oportunidades na vida e encarnou em vários países africanos, mas como espírito comum, né? como espírito, obviamente, sem nada, né? Sem a capacidade nenhuma do que ele apresentou como a reencarnação de Nelson Mandela. O fato dele ter encarnado em vários pontos da África era exatamente para conhecer o povo africano. Porque ele viria numa outra encarnação, agora como Nelson Mandela, e se sujeitaria, vejam bem, e se sujeitaria às leis que ele, como inglês, houvera estabelecido para o povo africano, da África do Sul. Mas aí é diferente, porque ele conseguiu, durante todas essas outras encarnações, melhorar a si próprio. Então, quando ele teve a oportunidade de vir como um líder e usar a sua liderança para libertar o povo, que foi a libertação do apartheid, né? Ele conseguiu fazer isso. Então, a grandiosidade deste espírito que ganhou a oportunidade de vida. Em uma encarnação, ele foi o quê? Um servidor mau e infiel. Ganhou só a vida. Os conquistadores daquelas épocas das grandes navegações, que nós sabemos muito bem o que faziam, não é descobrir e chegar lá e cumprimentar os índios, né? Como a gente sabe que as coisas não eram bem assim, não foram bem assim, né? Então, durante esse tempo que ele era inglês, ele era o servidor mau e fiel. Mas depois, quando ele teve oportunidade, que Deus lhe deu outras oportunidades na Terra, ele começou o seu retorno a Jesus. Vinde a mim, vós que estáis sofridos e sobrecarregados, que sofreis e estáis sobrecarregados. Então fizemos esta ligação exatamente com o último indivíduo. Porque normalmente quando nós estudamos essa parábola, a parábola dos talentos, nós nos fixamos naqueles que foram bons e fiéis servidores, né? Mas nós não somos bons e fiéis servidores ainda. Ainda nos falta muita coisa. Mas coloquemos uma vírgula aí e um mas bem grande. Estamos no caminho. E isso é importante. Isso é importante. Se nós não conseguimos fazer o bem que gostaríamos de fazer e fizemos o mal que não gostaríamos de fazer, como nos diz Paulo, mas pelo menos nós estamos reconhecendo que queremos fazer o bem.
já é um caminho. Porque aquele que ainda não tem essa capacidade, não desenvolveu em si essa capacidade ainda de buscar ou de compreender o outro, ele está muito atrás. Ele está ainda bastante atrás. Mas aquele que já compreende, aquele que já é capaz de calar diante de uma ofensa, que é difícil nós nos calarmos diante de uma ofensa. Mas só fomos capazes de calar diante de uma ofensa, nós damos um passo muito grande. Muito grande. Porque nós vamos tirar de nós um bem que está reservado exatamente naquele momento em que alguém está nos ofendendo. Mas nós não estamos aceitando esta ofensa. Para nós encerrarmos, meus irmãos, tem mais um tempinho, contar uma historinha? Nessa questão do bem, né? Questão do bem e do mal. Havia, no Extremo Oriente, haviam dois lutadores. Agora me esqueci o nome, deu um branco. Lutadores de espada. E, numa região, havia um lutador que dominava aquela região. Mas ele era já velho. É um lutador velho. Existe um nome específico para isso, que agora não estamos lembrando qual é. Porque a história veio agora, né? Bem, e um certo dia, chegou naquela região um jovem lutador. E o jovem lutador queria tomar o lugar do velho. O velho tinha seus seguidores, mais jovens. E como velho, obviamente, né, já idoso, já experiente da vida, ele passava os ensinamentos maravilhosos para os seus iniciados. Mas a presença daquele novo lutador constrangia os seus iniciados. Mas o velho sempre altivo, dentro da sua capacidade. Como na região não podia existir dois lutadores, um deles tinha que partir, então se marcou uma luta de espadas entre esses dois, para ver quem é que ficaria. E aí, então, num dia aprazado, os dois chegaram na praça central da cidade, com todos que estavam à volta, mais os iniciados do Senhor, e o lutador novo, com suas espadas brilhantes, puxou da sua espada e começou a falar, a ofender o velho lutador. O velho lutador também puxou da sua espada e ficou com ela em punho, enquanto ouvia as ofensas do novo lutador. Quando o novo lutador cansou de ofender o velho, sem ter uma resposta, o velho embaiou a sua espada e saiu. Saiu, foi embora. Os iniciados ficaram apavorados. Meu Deus! Ele poderia ter lutado, ele venceria devido à experiência dele, mas o jovem também era muito forte. O velho, obviamente, perderia. E foram, então, falar com o seu senhor, né? Mas, mestre, o que aconteceu? Ele lhe ofendeu a sua família, ofendeu todos. E aí o mestre, muito calmo, sentado agora, sem as espadas da cintura, disse para os iniciados: esta é uma forma de fazer com que o adversário perca o equilíbrio. Mas a vida me mostrou que eu tenho o equilíbrio.
E tudo aquilo que ele quis me presentear me ofendendo, eu não aceitei o seu presente. Eu estou bem e vou continuar aqui como líder da região. Então, essa história final, meus irmãos, é para ver como nós temos a capacidade, como nós temos o talento, como nós temos oportunidades de mostrarmos realmente quem somos. Não com aquele espírito de maldade ainda que reside em nós, mas já com o espírito de bondade, com o espírito de complacência, que quando vimos na televisão a questão de algumas semanas atrás sobre a Boate Kiss, nós somos capazes de chorar, de irmos às lágrimas. Tentamos ver, inclusive, a série que foi lançada na Netflix. Não conseguimos. Isso nos levou a um pranto, porque, particularmente, eu perdi 7 alunos naquela época. E lembrei que eu não estava em Santa Maria, que o meu neto, jovem também daquela época, estava comigo, em Pelotas. E isso, então, me levou a um constrangimento. Então, quando nós já temos essa capacidade de olharmos alguma coisa e sentirmos a dor do outro, mesmo que seja na televisão, nós estamos no caminho certo. Então, nós pedimos ao Pai e pedimos a Jesus que nos ampare agora e sempre e por toda a eternidade. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção de todos. Nós é que agradecemos, Luiz, as tuas palavras, né, o conteúdo que nos trouxeste hoje. Um conteúdo que, com certeza, todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, precisavam dessa mensagem hoje, né? E quanto é bom saber que precisamos entender que não importa a dificuldade que estejamos, a dor que estejamos sentindo, os problemas que tenhamos enfrentado, Deus sempre está com a gente, Jesus está com a gente. Então, temos que ter fé, como disse o nosso irmão, vamos a Jesus, que o fardo dele é leve. Não vamos esperar que Jesus venha a nós, vamos nós nos elevarmos, porque sabendo que não estamos sós nunca, é muito consolador. Então vamos usar os nossos talentos, os nossos recursos, para nos elevarmos até Jesus. Então, meu irmão, muito obrigado. Leve um abraço fraterno. Venha mais vezes, né? Compartilhar. E eu gostaria de agradecer também aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook e aos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelos teus ensinamentos de hoje. Consoladores, né? É o Consolador prometido. É verdade. Então, para encerrarmos o trabalho dessa noite, né, com essa linda mensagem que tivemos hoje, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Luiz Augusto, para que ele faça a prece final, o encerramento. Vamos nos lembrar de um poema sobre o Evangelho, sobre o Pai Nosso de José Horta, que está no Parnaso de Além Túmulo. Vamos tentar repeti-lo aqui na forma do encerramento. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelos. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso reino, teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, o pão espiritual.
Perdoa, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos nossos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que assim seja.